paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos mais uma vez nesse domingo numa aula muito especial. Hoje é a quinta lição, coincidentemente, quinto capítulo. Nós vamos estar abordando sobre Cristo, sacerdote eterno. Olha o nosso slide, a Bíblia diz: porque todo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. O nosso para meditar diz: o sacrifício de Cristo foi, sem dúvida, o mais eficaz, cujos efeitos pode alcançar a todos os homens, anulando os pecados de outrora. A nossa fundamentação bíblica hoje está em Hebreus capítulo 5, versículo 1 ao 14. Pois bem, esse capítulo nós vamos estar estudando sobre o sacerdócio de Cristo, uma característica muito de supremacia, porque ele é eterno. Supremo por ser maior do que Abraão e eterno, porque não tem fim. E a nossa lição de hoje vai trazer sobre esse chamamento do chamado sacerdote eterno em Cristo Jesus. Porque ele vem e se oferece uma única vez, e esse sacrifício ele valida para todos, não é revogado. Se olharmos para a questão do sacerdote, você vai ver que nos tempos mosaicos, pela ordem de Deus, Moisés nomeou o seu irmão Arão, e toda a família de Arão se torna então família sacerdotal. Na lição de hoje nós vamos estudar então o tópico 1 sobre o ofício sacerdotal, o tópico de número 2 sobre o sacerdócio de Melquisedeque e o tópico de número 3, uma reflexão sobre um chamado ao crescimento com solidez no ensino. Ok? Então, olhando um pouquinho, amada irmã, para a nossa aula de hoje, nos seus mínimos detalhes, Deus vai orientar Moisés para que levante um sacerdote. E o papel do sacerdote, ele tem duas funções muito importantes. Primeiro, ele ofereceria o sacrifício por ele e também, em segundo lugar, para o povo. E o sacerdote, ele era como um guia espiritual para as pessoas daquela época. Então, no tempo de Moisés, é levantado Arão. No livro de Êxodo, capítulo 28, você vai ver exatamente esse papel importante do nosso querido irmão Arão, sacerdote, então, no tempo de Moisés. Ele vem ser um ofício com uma dupla função. O de interceder por ele, por toda a sua casa, e, posteriormente, com o povo. Quando nós falamos de sacerdócio humano, nós estamos falando de limitações. E o sacerdócio, irmã, de Arão tinha suas limitações. Um ponto importante que a gente tem que olhar é que esse papel, hoje, ele é assumido pelo líder da sua congregação, pelos pastores, pelos evangelistas, as pessoas que hoje estão como guias espirituais, ou seja, estão orientando o povo, ensinando o povo. Esse é um papel hoje inovado dentro do pastor. E aí eu quero chamar ainda a atenção sobre esse papel importante de se cuidar dele mesmo. E o apóstolo Paulo, orientando lá em 1 Timóteo, o capítulo de número 4, versículo 15, a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, cuida primeiro de ti. Fica um pouco cheio de interrogações quando alguém que não sabe cuidar nem de si mesmo, a fim de querer cuidar do próximo, ou seja, de um povo, de uma igreja. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Antes de você ensinar algo, seja você o exemplo. Então, amada irmã, seja você o exemplo do que você fala na sua casa, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar. Seja você o exemplo, para que não haja nenhum questionamento com a sua conduta. É muito ruim falar e a sua conduta não condizer com o que você fala. Isso enfraquece muito qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de orientação. Ou seja, não é um líder que se inspira. E esse papel sacerdotal diz o seguinte: Moisés foi que recebeu a incumbência de estabelecer esta função. Então Deus escolhe a família de Arão, que é irmão de Moisés. Então ele faz essa função muito importante, a fim de que ele viesse interceder pelo povo. E Deus escolheu a você para interceder para a sua família. Geralmente a gente ouve um jargão dizendo o seguinte: o pai e a mãe são sacerdotes de casa.
em especial o pai. E aí pesa esse exemplo, pesa esse fator como pesou na vida de Jó, de orar pelos filhos, de fazer o papel da providência, de guiar, enfim. Então a função desse sumo sacerdote, que foi tomado dentre os homens, se torna então eterno em Cristo Jesus. Jesus é homem, porém sem pecado. Essa é uma diferença que nós vamos ver agora no segundo tópico, mas antes, fechar um pouquinho sobre esse papel da execução do ofício sacerdotal. Ou seja, o sacerdote na antiga aliança, eles recebiam de Deus todas as orientações, como também tinham que cumprir as regras que eram então concedidas por Deus. E isso não é diferente de hoje. Todos nós que somos líderes, nós temos uma orientação de Deus para seguir alguma atividade, alguma ação diante da igreja. Olha um pouquinho aqui, ainda no tópico 1, falar sobre que Arão ele foi tão envolvente, o sacerdócio arâmico, ele foi tão envolvente que inspira então nós a meditarmos sobre esses papéis. E agora o tópico de número 2 vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Olha que interessante, veja o nosso slide. Quem era Melquisedeque? Ele era rei de Salém, que é o primeiro nome de Jerusalém, e ele também, Melquisedeque, é sacerdote. Então ele tem sobre si duas autoridades. Ele tem a de ser rei e tem a de ser sacerdote. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, ou seja, o sacerdote, o rei tem que ser justo. E nós temos aí alguns pontos importantes a trazer nesse momento. Olha esse slide. A semelhança entre Cristo e Melquisedeque. Não é da ordem levítica, tem superioridade sobre Abraão, não há conhecimento da linhagem humana, começo e fim, exercia uma dupla função como rei e sacerdote. Olha que bênção. Melquisedeque estava sobre a bênção de Abraão. Nesse sentido, Melquisedeque se torna superior a Abraão, ou seja, é uma função importante e que traz para Melquisedeque uma autonomia de rei. Logo, Abraão é servo. Mas o que forma essa superioridade é que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Isso é obediência. Ainda no tópico 2, nós vamos ver que a função sacerdotal ela está em ser o guia espiritual e também ser o intercessor, alguém que intervia por alguém. Então, dentro da sua casa, você tem esse papel de orar pelos seus, de interceder um pelo outro e ser o guia espiritual também. Que bênção! As características semelhantes que nós vamos ver de Cristo e esse sacerdócio que é o de Melquisedeque, ele é muito bem simples de compreender. Cristo é divino, Melquisedeque é humano. Porém, o que coincide são as habilidades e as escolhas que Melquisedeque tem com Cristo. E isso aqui é importante nesse próximo tópico. Olha só que interessante. 3 aspectos divinos que nós devemos ressaltar aqui. Cristo é designado por Deus. Um segundo outro ponto, ele tem um coração compassivo e tem experiência. Experiência em quê? Em mesmo sendo provado nas suas muitas tentações, tristezas, enfermidades, etc., Jesus, ele se torna o nosso sumo sacerdote eterno, porque por tudo isso ele passou. A sua compaixão nos alcança. Então, amadas, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, qual horário você esteja participando da aula online, nós temos então esse fator importante. Melquisedeque, ele é humano, apenas galgou um destaque mais especial dado por Deus, porque ele traz sobre si algumas características que são semelhantes ao de Cristo, ok? Então, essa característica de Melquisedeque responde o porquê nós devemos considerar o sacerdócio de Melquisedeque. Mas o de Cristo é superior. O de Cristo é superior. E o último tópico que nós vamos comentar agora é com relação ao nosso crescimento espiritual, que é com solidez e, com certeza, focado no ensino. Para cada fase na vida, você que é mamãe vai saber disso, temos um alimento próprio. O leite materno,
né, para as criancinhas, para os bebezinhos. Aí nós temos um período de adequação à questão sólida. Ninguém coloca na boquinha de um bebê um feijão quando nasce, não. Mas ele começa do líquido, depois vai para o sólido, até que aquele alimento em cada fase faça a sua diferença. E na igreja, o que a gente percebe? Quando você está na escola dominical, você percebe que tem o maternal, tem o infantil, tem o adolescente, pré-adolescente, tem o adulto, tem as senhoras. Por quê? Cada fase tem um alimento próprio. E nós trabalhamos exatamente nessa orientação. E aí o alimento apropriado para cada faixa etária, a gente percebe também na vida espiritual. O nosso comentarista, ele fala: um bom ensino tornará um cristão mais convicto, não um fanático desorientado. Esse ensino vai te orientar, vai te dar rumo, porque quem não tem se torna sem rumo e sem direção, e passa então um cristão a ter convicção, ele vencer mais certo nas suas decisões, tira a cegueira da fé e caminha sem balancear. Isso daí é muito importante, ou seja, ele tem consciência da sua fé. Quando nós optamos pelo alimento sólido, nós não estamos falando aqui só de alimento pesado, não, mas uma alimentação heterogênea, ou seja, o comentarista vai trazer, como a igreja ela é um público muito diversificado, você tem uma palavra de consolo, você tem uma palavra de exortação, você tem uma palavra de ânimo, ou seja, por causa dessa questão heterogênea, dentro da igreja nós temos várias pessoas, então aquela palavra pode não servir para você, mas serve para outro. Dentro de casa é o mesmo jeito. Se você corrigir o seu filho por algo que ele não fez, ele vai ficar perguntando: o que foi que eu fiz para receber essa correção? Então, tudo tem que vir na hora certa e no tempo certo. A igreja, enquanto corpo, ela deve ser, por natureza, harmônica em si e também promotora da paz, promotora de agregar um ambiente favorável para uma vivência muito espiritual e de comunhão. Então, o nosso comentarista ele vai falar desse alimento como uma base necessária para ter uma igreja sadia. E olhando para a questão do sacerdócio eterno de Jesus, você vai ver, vai perceber que Jesus sempre trabalhou as bases da igreja, sempre trabalhou o fundamento. Ele mesmo era o próprio fundamento. Isso aí é muito importante. Então, por último, quem me acompanhou, a nossa conclusão vai dizer assim, que o capítulo 5 da Carta aos Hebreus, nós aprendemos a importância desse ofício sacerdotal, que era promovido na Antiga Aliança, como também sobre as origens das suas linhagens, tanto de Arão quanto de Melquisedeque. E aí aborda toda essa característica sacerdotal. E vem então Cristo com seu sacerdócio semelhante a Melquisedeque. Por fim, minha amada irmã, a nossa aula de hoje traz essa questão muito relacionada à supremacia do sacerdócio de Cristo, se torna eterno, porque daí para frente não houve mais outros sacrifícios, nem há necessidade de outros mediadores. Eu quero aqui agradecer a sua companhia. Na próxima lição de número 6, capítulo 6 de Hebreus, eu gostaria que você lesse, porque nós vamos também tratar com muito detalhe as características sacerdotais e a sua influência nos nossos dias. Vai ser uma bênção. Que Deus possa cada dia mais derramar as bênçãos recalcadas sobre a sua casa, sobre a sua vida. E não esqueça, a Escola Bíblica Dominical já está funcionando aí na sua congregação. Você é nosso convidado para estar lá presencialmente, dar o ar da sua graça, participar com o seu professor. Mas nós estamos aqui também auxiliando, porque temos irmãos que ainda não estão indo para o templo. A Assembleia de Deus agradece a sua companhia e fique na paz do Senhor Jesus. Não esqueça, as atividades da Igreja Assembleia de Deus estão seguindo rigorosamente todas as medidas cabíveis de segurança contra o Covid-19. Um abraço e fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.